Olá! Hoje eu vou estar falando com vocês sobre Feng Shui. Feng Shui é uma técnica de harmonização dos ambientes. É uma técnica milenar chinesa que é conhecida como arquitetura sagrada. Sagrada porque para os chineses antigos o ambiente era sagrado, devia expressar o divino. Quando o ambiente está harmônico, ele passa essa energia, emite essa energia que tem influência sobre os seres que vivem neste ambiente. Por isso, a harmonização do ambiente é tão importante. É mais do que uma decoração de interiores. O Feng Shui é a harmonização de qualquer ambiente. Desde o planejamento de que lado que vai ser virada a porta de uma residência, a planejamento de um bairro inteiro, de aonde numa cidade deve ficar ter o parque, o hospital, o restaurante. Na China já é um estudo mais profundo. Aqui a gente se resume a estudar o Feng Shui de uma casa, né? Muitas vezes até quando a casa já está pronta, que já está decorada, que a pessoa já mora lá. Aí a gente tem que corrigir erros que foram cometidos na construção, né? Enquanto que na China tradicional, o Feng Shui é chamado até para qual é o terreno para aquela pessoa. Durante os milênios, muitos mestres foram estudando, se aprofundando e contribuindo com as suas opiniões e observações para formar um melhor conhecimento do Feng Shui. Essas contribuições que diferenciavam da forma anterior de fazer Feng Shui foram virando escolas em separado. Escolas, dentro de uma forma científica de falar essa palavra, significa quando um grupo, cria um conceito, cria uma forma e uma visão de lidar com determinado assunto. Então, assim, existem muitas escolas de Feng Shui na China tradicional. No Ocidente, a escola que nós mais conhecemos é chamada Escola do Chapéu Preto. Esta escola nasceu nos Estados Unidos, mas ela foi fundada por um chinês que se radicou lá, fixou residência nos Estados Unidos. Uma primeira ideia desse mestre era poder resumir e tornar mais prático, mais viável ao modo ocidental de pensar e viver todos esses conhecimentos das tradições antigas dos antigos mestres chineses. Porque para o chinês, para um feng shuísta, quanto mais pessoas têm um bom feng shui nos locais aonde residem, mais bom feng shui vai ter no planeta inteiro. Mais bom feng shui vai estar sendo emitido. Então, toda a humanidade ganha quando um feng shui fica bom. E ele queria muito que o Ocidente conhecesse e conseguisse praticar o Feng Shui. Desta forma, ele criou essa escola com algumas alterações. Todo o Feng Shui de qualquer escola, quando bem aplicado dentro dos princípios de cada escola, vai funcionar. Porque uma das condições, um dos conceitos do Feng Shui fala que quando uma pessoa tem uma intenção verdadeira, ela consegue criar, modificar a energia do seu ambiente. Então não interessa qual é a escola, interessa que você pratique, que você escolha e faça um bom Feng Shui. Assim, nós temos até novas escolas formadas por brasileiros. Eu já ouvi falar de 2 escolas formadas por brasileiros, que mesclaram conhecimentos da escola do Chapéu Preto com conhecimento de alguma escola, de alguma escola tradicional chinesa. Eu, particularmente, trabalho com essa mescla. Eu conheço o Feng Shui da Escola do Chapéu Preto e também
tive a oportunidade de aprender uma escola tradicional com um mestre chinês e eu utilizo o conhecimento dessas duas escolas, né? Mesclei e criei a minha forma de colocar essa mescla, né, quando eu faço um projeto de Feng Shui. O Feng Shui da Escola do Chapéu Preto é esse que a gente ouve nos noticiários, nos programas de TV, nas revistas de decoração. Geralmente é algumas dicas bem simples da Escola do Chapéu Preto, que é um dos mais fáceis da pessoa aprender. Existem Feng Shuis tradicionais, das escolas tradicionais, que são chamadas escola da bússola. Usam uma bússola, se baseiam no mapeamento do terreno através dos pontos cardeais. Porque todo Feng Shui, ele mapeia o local onde você quer fazer Feng Shui e melhorar o Feng Shui, né? Feng Shui tradicional, literalmente significa vento e água. Seria você observar como está fluindo o vento e a água do local e harmonizar isso. Se a gente for pensar até pela lógica, né? Todo ser vivo do nosso planeta precisa de vento e água. Independente, tem seres que tiram mais gás carbônico do ar do que oxigênio, mas eles precisam do ar, né? O vento é o ar. Água, todo ser vivo de uma forma ou de outra precisa da água. Então faz muito sentido que a gente tenha que observar o vento e a água de um local para saber se ele é o local mais favorável, né, à vida. Dentro dessa escola tradicional chamada Escola do Chapéu Preto, ao invés de usar a bússola, se usa um instrumento, que é um instrumento, ao mesmo tempo é um talismã, que se chama baguá. Esse baguá mapeia conforme esse posicionamento dele aqui. Em vez de eu escolher pela bússola os pontos cardeais, eu mapeio conforme o posicionamento deste baguá. Este mapeamento, ele vai dizer, né, que determinadas áreas desse mapa corresponde a determinadas áreas da vida da pessoa. Então tem a área do trabalho, dos amigos e benfeitores, da criatividade dos filhos, dos relacionamentos, do sucesso, da prosperidade e finanças, da família e da espiritualidade. Quando um ambiente está harmônico em todas as áreas, provavelmente, né, é mais favorável que as pessoas que convivem naquele ambiente estejam harmônicas em todas as áreas. Então não existe área mais importante ou menos importante, porque para a felicidade, para a plenitude, todas as áreas são importantes. E o ideal é que você harmonizasse, uma pessoa tivesse harmonia em todas as áreas. Essas áreas também, elas estão ligadas aos elementos naturais, ao fogo, à terra, à água. E nos chineses eles têm o metal e a madeira. Então, para harmonizar essas áreas, a gente tem que alimentar essas áreas com as coisas que condizem com os elementos que são os elementos naturais dela. Isso tem conceito, gente, muito antigo de qual é o elemento, qual é a direção cardial, qual é a cor, a forma, o cheiro que harmoniza cada elemento, né? É tudo colocado de maneira simplificada, direta, mas que o Feng Shuista, o estudioso de Feng Shui, né, sabe qual é a raiz daquilo. Né? A pessoa sabe por que está colocando amarelo em determinado local. Mesmo
que nossa, mas eu gosto mesmo do amarelo, mas o Feng Shui ele sabe por que tem que ser ali, qual é a forma que tem que colocar ali, como que ele vai influenciar aquela área da pessoa, da vida da pessoa que não está fluindo bem. Um outro instrumento muito usado é esse baguá aqui, que esse baguá ele já é uma espécie de talismã. Esse tipo de baguá com espelho, ele é colocado geralmente no batente da porta, do lado de fora, para refletir algum tipo de energia negativa que pudesse estar entrando. Mas é assim, gente, se a pessoa não gosta deste baguá, por exemplo, ela não precisa usar. Porque você precisa, na verdade, estar harmonizado com o ambiente. Você tem que colocar os elementos, as cores, as formas, mas de acordo com a harmonia da pessoa, com o estilo da pessoa. Você não vai encher sua casa de papel vermelho e lanternas chinesas se você não se sente bem com isso. Se você vai achar que quando chegar em casa você está entrando numa loja em vez de ser sua casa. Porque não é sua cara, não é sua vibração. E aí, isso não vai ser bom Feng Shui. Feng Shui é que a pessoa se sinta bem, né? Outra coisa que acontece na escola ocidental bastante, que geralmente no Ocidente, o Feng Shuista trabalha com radiestesia. Os instrumentos que a radiestesia utiliza é o pêndulo. O pêndulo ele serve para medir energias, né? Entre outras coisas. Esse pêndulo ele se comunica, na verdade, com o seu inconsciente e consegue medir as energias de alguma coisa que você queira saber, principalmente se a energia do local está boa e se existe água subterrânea no local. Meu pêndulo está querendo dizer que sim. Realmente aqui no meu terreno tem água subterrânea. E esse pêndulo faz com que você possa mapear um local, sentir a energia de um local ou de uma pessoa, de um objeto, mesmo à distância. Então, assim, grande parte dos feng shuistas utilizam radiestesia também. Eu, particularmente, utilizo. Na China, às vezes, é separado quem é radiestesista e quem é feng shuista. Tem uma separação, né? Então, por isso que a pessoa pode mandar simplesmente a planta da casa para um feng shuista à distância estudar. Mesmo que seja um feng shuista que trabalha com a escola da bússola, ele pode saber, ele também pode fazer à distância. Então, muitas vezes, você pode fazer simplesmente à distância. E claro que quando você vai na casa da pessoa, tem algumas coisas que são mais fáceis de observar. Você entrar numa casa e ver qual é a cor do lençol que ela está na cama, já te diz muita coisa daquele ambiente, né? Eu já fui atender pessoas que você via e elas diziam estar deprimidas. Mas você chegava nessas casas, a casa estava do pé à cabeça, né, do chão ao teto, com cores escuras, cores sóbrias, sem planta, sem grande decoração. Tudo era em tom de preto, marrom, bege. Então, quer dizer, estava dando uma vibração pesada, triste, não tinha alegria na casa. E por que eu pude observar? Logo de cara isso chama atenção, porque eu fui lá e vi, né? De repente tem pessoas também que mandam a planta e as fotos dos ambientes. Tem feng shuistas que pedem isso. Enfim, existem muitos feng shuistas no Brasil, bons feng shuistas, que atendem por internet, ou atende de repente na cidade que você mora. Eu atendo na cidade de Foz do Iguaçu e região, se precisar. Mas você pode colocar no Google, você vai conseguir encontrar vários bons profissionais. Eu acredito no seguinte, que aquele profissional que você se sente com vontade de contratar
é o melhor profissional para você. Já é uma primeira vibração, uma primeira sintonia. Então, se você não quiser fazer o Feng Shui comigo, procure, se oriente, sinta essa energia, essa vibração e tenha segurança de fazer um bom Feng Shui. Eu vou estar deixando o endereço do meu blog. Neste meu blog eu ensino passo a passo como você fazer o Feng Shui na sua casa através da Escola do Chapéu Preto. Tem várias dicas, várias descrições, várias colocações no blog. Então, assim, boa sorte. Aplique os princípios do Feng Shui se você consegue perceber a necessidade disso. Dá uma estudadinha, dá uma humanizada na sua casa, que quanto mais gente harmônica no nosso planeta, melhor para todos nós. Inclusive para os animais, para as plantas, porque quanto mais harmônico, mais a gente sabe cuidar do que tem. Muito obrigada e namastê.